Muito bem, queridos, bem-vindos a mais um estudo bíblico Apocalipse, Revelações de Esperança. Eu já estou aqui com o meu guia de estudos em mãos e eu espero que você também já esteja aí com o seu, junto com a Bíblia aberta, porque neste momento vamos estudar a lição de número 4, a maior de todas as guerras. Em nosso vídeo anterior, estudamos a lição número 3, que foi sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Aprendemos o significado de cada uma delas, o que elas simbolizam na história do cristianismo. Agora, neste momento, é a lição 4. A maior de todas as guerras. É a página 16 de nosso guia de estudos, ok? Mas antes, vamos orar ao Senhor. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de estudarmos a Tua Santa Palavra. Fale a nós neste momento. Abençoe a cada um dos amigos que estão assistindo a este vídeo, que estão acompanhando o estudo bíblico com a Bíblia aberta, com o material de estudos. Em nome do Senhor Jesus que oramos. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Lição 4. A maior de todas as guerras. No Apocalipse, queridos, é descrita então a maior de todas as guerras. É também conhecida como o grande conflito ou conflito cósmico entre o bem e o mal. Só que nesta guerra aqui, uma coisa é certa, a vitória ela já está garantida. E aí, cabe a cada um de nós decidir se queremos nos alistar no exército vencedor. Então, neste estudo aqui, você vai descobrir como o grande conflito começou, como vai terminar e o que fazer para estar do lado do vencedor. Então, em nossa primeira pergunta de hoje, em nosso guia de estudos, que fato extraordinário ocorreu lá no céu? Vamos para o livro do Apocalipse, capítulo 12, verso 7 a 9. Capítulo 12 de Apocalipse, verso 7 a 9. Diz a palavra do Senhor: Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então, que fato extraordinário ocorreu no céu, de acordo com o texto que nós acabamos de ler aqui? A Bíblia nos apresenta uma batalha no céu entre as forças de Miguel, que é Cristo, e as de Satanás. Mas quem é Miguel, Anderson? Quem é Miguel aqui, de acordo com o texto que nós lemos? O Miguel aqui é Jesus Cristo. É um dos títulos atribuído a Cristo. Ok? Então, num contexto de guerra, num contexto de batalha contra Satanás, contra as forças do mal, Jesus ele é chamado de Miguel aqui no livro do Apocalipse. Também no livro de Daniel. Mas para que você entenda que Miguel ele é um título atribuído a Jesus na batalha contra o mal. Jesus ele tem outros nomes, vários outros nomes, mas aqui no contexto de guerra contra o mal, Jesus é chamado de Miguel. Então nós encontramos aqui, de acordo com o texto que lemos, que houve uma batalha entre as forças de Cristo e Satanás. No entanto, Satanás, ou diabo, ele foi expulso do céu, sendo atirado com os anjos maus para a terra. Na pergunta de número 2, quem originou o mal? Como é que o mal surgiu? Como é que ele começou? É uma pergunta importante, não é mesmo? Vamos para Ezequiel, no capítulo 28. Lá no Antigo Testamento, o profeta Ezequiel está próximo do livro de Daniel. Encontraremos então a resposta. Capítulo 28 e o verso 14 e o verso 15. Quem originou o mal? Diz então a palavra do Senhor: Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus. No brilho das pedras andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. É importante notarmos aqui que o profeta Ezequiel, no capítulo 28, ele está falando também aqui da queda do líder de Tiro, do rei Tiro.
E ele usa aqui então a figura do rei Tiro para simbolizar a Satanás. Então, no verso 14, no verso 15, nós encontramos aqui que Satanás, ou o diabo, né, ele foi criado perfeito e sem maldade. Ele era um anjo perfeito. Lúcifer, seu nome, foi criado pelo próprio Deus. O próprio poderoso Jesus Cristo, que criou os seres celestiais, que criou os anjos, criou a Lúcifer. Lúcifer era perfeito, não havia nele mancha do pecado, não havia rebeldia, não havia iniquidade em Lúcifer. Até que, de acordo com o texto que nós lemos aí, você pode acompanhar comigo novamente, o verso 15 diz: perfeito eras nos teus caminhos. Então, desde o dia que ele foi criado, era um ser perfeito. Perfeito nos teus caminhos. Até que então achou iniquidade em ti. Então, algo misterioso acontece. Naquele anjo perfeito, naquele ser perfeito, começa então a surgir iniquidade. Anderson, como que isso é possível? Eu não sei. É um mistério. Lembre-se que eu já disse em outros vídeos que o pecado é um mistério. O pecado é um mistério. Como é que o pecado, como é que a iniquidade ele começa a brotar dentro de um ser perfeito? Não sabemos, querido. É um mistério. Porém, nós ficamos com o que está revelado na Bíblia. A Bíblia nos revela que o pecado começou a surgir desta maneira, neste ser perfeito. Não foi Deus que criou, não foi Deus que colocou o pecado dentro de Lúcifer. Não, o pecado começou a brotar, começou a surgir dentro de Lúcifer, dentro deste ser perfeito. E é interessante, porque a vaidade, o orgulho, a ambição e o querer se colocar no lugar do Criador foram os passos que o levaram então a pecar. No verso 16, ainda do capítulo 28 de Ezequiel, nós encontramos aí, acompanhe comigo. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei, profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis te pus, para que te contemplem. Então, perceba que, de acordo com o texto que nós lemos aí, tudo de ruim, né? A vaidade, o orgulho, a ambição e o querer se colocar no lugar do Criador foram os passos que levaram Lúcifer a pecarem, a cair. Na pergunta de número 3, que pensamentos então levaram o inimigo a iniciar a rebelião no céu? Importante pergunta também, e nós vamos encontrar a resposta lá no livro do profeta Isaías, no Antigo Testamento, capítulo 14. Acompanhe comigo. Isaías 14, versos 12 a 14. Repetindo, Isaías 14, versos 12 até o verso 14. Como caíste da terra, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Então, que pensamentos levaram o inimigo a iniciar a rebelião no céu? Primeira coisa aqui, Lúcifer. O nome Lúcifer é de origem latina, queridos, que significa portador de luz ou estrela da manhã. E é apresentado aqui nessa passagem de Isaías 14, do verso 12 a 14, simbolizado pelo rei de Babilônia. Tá? O capítulo 14 aqui do profeta Isaías trata aqui também sobre o rei de Babilônia, Nabucodonosor. Lá no livro de Daniel, no capítulo 2 ali, nós vamos encontrar ali a arrogância, a prepotência de Nabucodonosor, né?
em ter conquistado, em ter criado um grande império, achava que seu reino jamais chegaria ao fim. Ele é chamado também sobre este grande rei, essa estrela, né, que cresce. Mas nós sabemos pela história e pela Bíblia, né, e a história confirma isso, que o reinado de Nabucodonosor chegou a seu fim. Mas a questão aqui é que no capítulo 14 de Isaías, no verso 12 até o verso 14, esta passagem simbolizando o rei da Babilônia é uma referência também a Satanás, a Lúcifer. Como eu disse, Lúcifer, o nome é de origem latina, que significa portador de luz ou estrela da manhã, certo? E aqui nós encontramos o seguinte, no verso 12: como caíste do céu. Quem é que caiu do céu? Quem é que foi expulso do céu? Na batalha, na guerra, que nós já lemos lá em Apocalipse, no capítulo 12. Foi Satanás que foi expulso do céu. Foi expulso com uma terça parte de anjos que eram perfeitos, mas que foram enganados, foram seduzidos por Satanás. Então, eles foram expulsos, porque eles foram vencidos. Eles não tinham condições de vencer o poderoso Cristo, de vencer a maioria dos anjos que estavam do lado de Deus. Então, eles foram expulsos, então eles caíram do céu. Ó estrela da manhã, né? Filho da alva. Como eu já disse, Lúcifer significa portador de luz, estrela da manhã. Foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Aí o verso 13: tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, e nas extremidades do norte, e subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Uma arrogância aqui, uma prepotência igualzinha à do rei Nabucodonosor. Lúcifer, ele então desejava elevar-se acima das estrelas de Deus, estar acima de todos os anjos. E aí, ele também queria ser semelhante ao Altíssimo, semelhante a Deus, o Criador. É claro que Lúcifer aqui, a gente percebe que ele não diz assim, eu vou ser igual a Deus. Porque ele sabia que nenhum ser celestial pode ser igual a Deus. Ninguém pode ser igual a Deus. Mas ele diz assim, eu vou ser semelhante ao Altíssimo. Eu vou ser parecido ao Altíssimo. Eu vou estabelecer o meu trono acima das mais altas nuvens. Então serei semelhante ao Altíssimo. Então, queridos, daí dá início a esta rebelião cósmica de Satanás contra Jesus Cristo, cujo o desfecho é revelado no livro do Apocalipse. Ok? Na pergunta número 4, como era o mundo antes da chegada do mal? Como é que estava este planeta aqui antes do mal chegar, né, e penetrar aqui? Gênesis capítulo 1. Vamos lá para o primeiro livro do Antigo Testamento, capítulo 1 de Gênesis, verso 26 até o verso 31. É importante nós lermos esse texto aqui, porque é uma descrição de como estava o mundo antes da entrada do pecado. Verso 26, capítulo 1 de Gênesis. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície da terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê semente, isso vos será para mantimento, e a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez.
viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom, houve tarde de manhã o sexto dia. Então, como é que estava aí o mundo antes da chegada do pecado, do mal? Tudo perfeito. Tudo era perfeito. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Adão e Eva eram perfeitos, fisicamente perfeitos, eram imortais, moralmente eram perfeitos. Não havia mancha de pecado neles, não havia tendência neles para errarem. O planeta era perfeito, os animais perfeitos, as plantas, tudo era perfeito. Este planeta aqui chamado de Éden, perfeito. Tudo perfeito, tudo era bom. Não havia, ninguém conhecia o que era dor, ninguém conhecia o que era sofrimento, ninguém conhecia o que era ter que matar um animal, né? Ver uma planta murchar. Tudo aqui refletia o plano original de Deus, o plano original divino. Queridos, entenda uma coisa, o planeta era para ser dessa forma. E outra, o planeta ele seria povoado do mesmo jeito, porque Adão e Eva não iam ficar aqui sozinhos para sempre, não. Porque como nós temos aqui no texto de Gênesis capítulo 1, versos 26 a 27, eles iriam multiplicar, eles iriam encher a terra. Haveria aqui uma humanidade perfeita, gozando da imortalidade, de caráter perfeito. Então, um mundo perfeito. E o primeiro casal aqui, né, formado à imagem de Deus, também tinha aqui uma perfeita comunhão com o Criador. Eles também desfrutavam uma harmonia perfeita com a natureza e todas as criaturas que aqui já existiam. No entanto, na pergunta 5, vem assim a pergunta, ó, como Satanás introduziu a rebelião nesta terra perfeita? Capítulo 3 de Gênesis, e o verso 4, diz a palavra do Senhor. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Como é que Satanás, Anderson? Como é que Satanás, meus amados, ele então introduziu rebelião na terra? Induzindo a dúvida. Induzindo a dúvida com respeito à palavra de Deus. Porque através de uma serpente, Satanás usou uma serpente e disse à mulher, é certo que não morrereis. Deus havia então dito para os primeiros pais, para os primeiros habitantes da terra, eles poderiam comer de tudo, menos de uma árvore. Não poderiam comer de um fruto de uma árvore específica, porque se eles comessem daquele fruto, morreriam. Deus disse para Adão e Eva, vocês vão morrer. Mas agora vem aqui Satanás através de uma serpente e fala, não, vocês não vão morrer não. Contrariando o que Deus havia dito, o diabo diz, vocês não vão morrer. Ele coloca então dúvida, e através desta dúvida, introduzindo esta dúvida, então leva o primeiro casal aqui à desobediência. E este ato de rebelião, que se chama pecado, trouxe então como consequência a culpa e a morte. Nós já lemos aqui em outros estudos, lá em Romanos 6, 23, qual foi o resultado da queda de Adão, do pecado de Adão e Eva. Trouxe pecado a toda a humanidade. Toda a posteridade de Adão já nasce pecadora, né? Já nasce fracassada, já nasce com tendência para errar. E a consequência é a morte eterna. E a consequência de tudo isso, né? Olha só, diz aqui no nosso guia de estudos, trouxe como consequência a culpa e a morte, que não eram conhecidas pelo ser humano até então aquele momento, ok? Agora na pergunta de número 6, que nomes são dados ao inimigo de Deus? Lúcifer, ele tem vários nomes. E o livro do Apocalipse, capítulo 12, no verso 7 a 10, vamos encontrar a resposta. Capítulo 12 de Apocalipse, e o verso 7 até o verso 10. Quais os nomes são dados ao inimigo de Deus? Diz a palavra do Senhor. Houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Então vejam bem, Lúcifer, chamado de dragão,
Também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, ele também é chamado de antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade de seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Então, meus queridos, quais são os nomes então dados ao inimigo de Deus? O inimigo de Deus é chamado no Apocalipse de Diabo, e diabo aqui é uma palavra grega que significa caluniador. Ele também é chamado de Satanás, que no hebraico significa adversário, e em sua rebelião, o inimigo ele causou divisão entre os anjos celestiais e tornou-se adversário de Jesus Cristo. Ele também é apresentado como dragão e serpente, como nós lemos aqui no verso 7, no verso 8 e o verso 9. Ele também é chamado de dragão e serpente. No entanto, essa não é a descrição de sua característica física. Vejam bem, Satanás não é esse monstro, né, o dragão, não é a serpente, literalmente falando, mas de sua atuação incessante de ataque e oposição a Cristo e a sua igreja. Ele é chamado de antiga serpente porque lá no Gênesis ele usou a serpente para seduzir, para enganar Eva. Ok? Então nós temos que ter em mente que estes são os nomes dados ao inimigo de Deus, a Lúcifer. Mas qual é a principal obra de Satanás? É a pergunta número 7. Vamos ver? João capítulo 10 e o verso 10. João, no Novo Testamento, o Evangelho de João, capítulo 10 e o verso 10. Qual é a principal obra de Satanás? Verso 10, capítulo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Qual que é a obra de Satanás? Roubar, matar e destruir. Cristo veio para trazer vida e vida em abundância. Mas a obra de Satanás é diferente. A obra dele é roubar, queridos. Roubar a tua alegria, a tua felicidade. Roubar a tua esperança. Roubar a tua saúde. É matar você, destruir você, acabar com a sua família. É acabar com todo mundo. É colocar em você dúvidas com respeito a Deus, com respeito ao caráter de Deus, com respeito às leis de Deus. Ok? Foi isso que ele fez com Adão e Eva. Deus disse, vocês vão morrer. Aí o diabo fala, não, vocês não vão morrer não. Deus ele fala, isso faz mal para a saúde. Aí vem o diabo, não faz mal para a saúde não. Deus diz assim, você não deve andar por este caminho. Aí vem o diabo, não, você pode andar por este caminho sim. No céu, Lúcifer começa agora a colocar nos demais seres celestiais, nos demais anjos, né? Colocar dúvidas também nos anjos, com respeito a Deus, ao caráter de Deus, à lei de Deus. Começa agora a apresentar Deus como um Deus tirano. E Lúcifer ele teve sucesso porque ele conseguiu enganar um número grande de anjos. E é por isso que nessa batalha, nesse conflito que nós lemos lá no capítulo 12 de Apocalipse, fala que Miguel e seus anjos, né, Cristo e seus anjos, pelejaram contra o dragão e seus anjos. Esses anjos que estão do lado do dragão, né, do lado de Satanás, ou enfim, do lado de Lúcifer, esses anjos eram os anjos também perfeitos, que agora ficaram do lado de Lúcifer, porque eles foram enganados, eles foram seduzidos pelas mentiras de Satanás. Então a obra de Satanás é essa, é enganar, é destruir, é matar, é seduzir, meus queridos. Esta é a obra dele. E na pergunta 8, quais são os dois enganos mais sutis de Satanás? É importante isso aqui. Vamos ler. 2 Coríntios 11. 2 Coríntios capítulo 11. Também esse texto está no Novo Testamento. Eu quero que você acompanhe comigo. É importante que durante o nosso estudo bíblico você acompanhe todas as leituras, né? Todos os textos.
É importante que você faça isso aí na tua casa, com a tua Bíblia. 2 Coríntios capítulo 11 e o verso 14 e 15. Diz a palavra de Deus: E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Então fica evidente aqui, amados, que poucas vezes Satanás se apresentará abertamente como é. Aquele ser mau, que veio para matar, roubar e destruir, né? Não, olha que interessante aqui. Sua estratégia de maior sucesso consiste em se cobrir com um manto de piedade, inclusive realizando milagres, onde às vezes as pessoas vão achar que é o próprio Deus que está atuando, que está agindo, mas não é. É o próprio Satanás que está agindo, atuando para enganar, para trazer o engano. Então devemos cuidar para que ele não tenha vantagem sobre nós. Porque quem fala aqui, não é de admirar que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Muitas vezes Satanás ele vai se apresentar para você, meu querido amigo que é casado. Vai se apresentar através de uma mulher bonita para levar você a pecar, para você destruir o seu casamento e a sua própria vida. Muitas vezes, minha querida, ele vai se apresentar através de um belo homem para seduzir você, para destruir o teu casamento e destruir você. Vai apresentar para você, jovem, através de algo belo. Ok? Então, nós temos que ficar atento a isso. A estratégia de maior sucesso de Satanás é se apresentar através, ou melhor, se cobrir com um manto de piedade, né? Através de algo bom, através de algo belo, para te encantar, para seduzir. Aí o resultado final é destruição sobre a sua vida. E aí na pergunta de número 9, vem perguntando o seguinte: contra quem Satanás está enfurecido nestes últimos dias? Pergunta importante também. Apocalipse capítulo 12 e o verso 17. Voltemos para Apocalipse capítulo 12 e o verso 17. Diz a palavra do Senhor: Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Será que o ataque de Satanás nesses últimos dias, será que está sendo contra todos os cristãos em geral? Será que ele está enfurecido contra os falsos profetas? Ou será que ele está enfurecido, está atacando aqueles cristãos fiéis, verdadeiros, que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus? Tenha certeza, meu querido, que ele está enfurecido é contra estes aqui, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Não é contra todos os cristãos em geral não, sabe por quê? Porque muitos cristãos têm a Bíblia, creem em Deus, mas muitos cristãos levam uma vida como uma vida assim completamente errada, uma vida afundada no pecado, não estão interessados em mudar, não estão interessados em viver uma vida correta na presença de Deus, não têm uma comunhão com Deus, estão dentro de uma igreja, mas estão perdidos dentro da igreja. Então, Satanás não está preocupado em agora ficar enfurecido ou atacar estes cristãos, não, porque esses cristãos, se eles deixando bem claro que a solução para eles, enquanto estiverem vivos, há a solução para eles. Mas Satanás, ele está enfurecido contra aqueles que estão guardando os mandamentos de Deus, que têm o testemunho de Jesus, que defende a verdade, uma verdade absoluta. Custe o que custar, eles defendem, eles pregam e eles defendem. São cristãos que têm comunhão com Cristo, de oração, de leitura da palavra de Deus. São contra estes cristãos que Satanás está enfurecido, porque são cristãos vitoriosos. Ok?
Na pergunta de número 10, qual é o conselho de Jesus para nos proteger e nos libertar do mal? Vamos lá para João capítulo 8 e o verso 32. Voltemos para o Evangelho de João, capítulo 8 e o verso 32. Diz a palavra do Senhor: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Queridos, a verdade é mais do que um conceito teórico, ok? É mais do que um conceito teórico. No Antigo Testamento, ela é um princípio do caráter de Deus. No Novo Testamento, descobrimos também que a verdade é Cristo, porque foi Ele quem disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. João 14, verso 6. Conhecer a verdade, para que você seja liberto, é conhecer a pessoa de Cristo, porque Cristo é a verdade. Se você conhecer a verdade, você poderá ser liberto do mal. Você poderá ser liberto dos ataques, dos enganos de Satanás. Ok, meu querido? E chegamos aqui então na última pergunta de número 11. Por intermédio de quem podemos vencer o inimigo? Voltemos lá, Apocalipse capítulo 12 e o verso 11. Apocalipse 12 e o verso 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Eu vou ler esse texto mais uma vez. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Quem é o Cordeiro no Apocalipse? Jesus Cristo. É por causa do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. É por causa disso que eles o venceram. Venceram quem? Venceram o diabo. Venceram a Satanás, Lúcifer, o dragão, a antiga serpente. Venceram o adversário, o inimigo de Deus, que também é o nosso inimigo. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Então, nosso grande segredo para vencer é nos apegarmos a quem? A Cristo. Pois Ele já venceu Satanás nas tentações do deserto. Mateus capítulo 4, nós encontramos Cristo em sua humanidade, sendo tentado ali pelo diabo. Cristo venceu ali no deserto. E na cruz também, Cristo venceu o diabo na cruz, quando morreu por nós. E completou sua vitória ao ressuscitar dentre os mortos no primeiro dia da semana, quando aquela pedra foi removida por um anjo poderoso, e Cristo então saiu da tumba, vitorioso. Então, meu amigo, o diabo sabe que está perdido, por isso se parece como um leão que ruge, pois no desfecho do conflito entre o bem e o mal, ele será destruído para sempre no lago de fogo, lá em Apocalipse capítulo 20, verso 10 e 14. Então, é por intermédio de Cristo Jesus que você e eu podemos vencer o diabo. Podemos vencer os enganos de Satanás. Você pode obter vitória agora em nome do Senhor Jesus. A sua família pode desfrutar de vitórias agora em nome de Jesus. Porque eu sei que o diabo tem feito de tudo para atrapalhar a sua vida, para destruir a tua vida. Eu tenho certeza que o diabo tem feito de tudo para que você desanime deste curso bíblico. Desanime você a não mais assistir a estes vídeos, porque ainda nós teremos ainda vários vídeos pela frente. São 21 estudos bíblicos. Talvez ele tenha procurado fazer com que você esteja ocupado demais para sentar na frente de um celular, de um notebook para assistir a este vídeo. Não, querido, não tenha dúvidas de que ele fará de tudo para que você não tenha contato com este material, contato com a verdade, porque ele sabe que a Bíblia contém verdades, e uma das verdades é de que ele, Satanás, já foi derrotado por Cristo Jesus, e de que um dia, em breve, muito em breve, ele vai ser destruído para sempre, e que o pecado, a morte e o sofrimento não mais existirão. Então ele não quer que você saiba disso. Ele não quer que você saiba de que Jesus Cristo veio morrer na cruz por você. Ele não quer que você saiba que Jesus virá pela segunda vez. Então, em nome do Senhor Jesus, eu apelo ao teu coração, entregue-se a Cristo. É a única esperança para você vencer o mal.
para você vencer os ataques, as mentiras de Satanás. Eu pergunto agora, neste momento, você entendeu que o mal teve origem no céu, não da parte de Deus, mas o mal ele teve origem em um anjo perfeito, de forma misteriosa. Não dá para entender por que a iniquidade surgiu neste ser criado perfeito, mas surgiu, infelizmente surgiu. Você então entendeu que então, o mal surgiu ali neste anjo perfeito, Lúcifer, e como um anjo, ele então procurou assumir o lugar de Deus, queria ser semelhante a Deus, queria estar acima das estrelas de Deus, tornou-se Satanás. E você se compromete a permanecer em Cristo Jesus, porque é a única maneira de você vencer o diabo, porque Cristo já venceu na cruz por você, e você agora quer cada vez mais ser capacitado a viver de acordo com a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Se você entendeu tudo isso, se você aceita isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, escreva teu nome aí em teu guia de estudos e ore comigo agora em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Cristo, em nome do soberano Cristo, eu quero que o Senhor abençoe esta pessoa que está assistindo a este vídeo agora, acompanhando este estudo agora. Hoje ela aprendeu, ela entendeu que o mal teve origem. O mal teve origem dentro de um ser perfeito, de um anjo perfeito. E este mal, este pecado, afetou todo o planeta. Todos nós somos afetados. E hoje está aqui este anjo caído, fazendo de tudo para que toda a humanidade seja destruída com ele. Mas sabemos que o nosso resgate veio através de Cristo Jesus. E graças a Cristo somos salvos. Podemos ser livres dos ataques, dos enganos, das mentiras de Satanás. Eu oro por essas pessoas que estão me assistindo agora, que elas tomem uma decisão agora ao lado de Cristo, para que elas possam vencer a Satanás. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, querido. Que Deus te abençoe. Em nosso próximo estudo, nós iremos estudar sobre o maior resgate, a lição de número 5. É muito importante. Não deixe de assistir a lição de número 5, o maior de todos os resgates. Até nosso próximo encontro, em nome de Jesus. Amém.